como você vê traços de psicopatia em criança? A gente nunca vai usar o termo psicopatia em criança. Não? Não. Por quê? No máximo, você pode dizer que tem transtorno de conduta. Tá. Porque existe uma coisa que você tem que ter um amadurecimento cerebral mínimo para você dizer que aquele cérebro tem aquele funcionamento mesmo irreversível. Entendi. Por isso que se tem a tal da maioridade, que é diferente em vários países. Que é quando eles imaginam que o cérebro está totalmente Que tem pronto. o seu amadurecimento para dizer, não, esse cara é assim. Entendi. Né? E isso é uma discussão eterna. Por exemplo, nesse curso que a gente vai dar, tem uma aula que é menores perigosos demais. Como é que a gente faz com eles? Porque assim, por exemplo, na Inglaterra, na Austrália, não tem uma idade. Como assim? Não tem uma idade. Tipo assim, então o cara a partir de 18 anos, no Brasil tá. é 18. Nos Estados Aí Unidos ele é pode 16. 16. Tem... Lá não tem na Inglaterra? Não, é assim. Como é que ele vai dizer se aquela criança vai ter uma prisão, vai ser preso, parará? Pela qualidade do crime e pela capacidade de distinguir se aquilo é uma coisa certa ou errada. Nossa. E eu acho até muito interessante essa ideia. Por quê? Isso aconteceu um crime na Inglaterra que foi o seguinte, tinha uma mãe que estava numa sorveteria com um bebezinho de colo e com o filho mais novo, de 4 aninhos. O que a mãe fez? Foi comprar o sorvete e deixou o bebê com o pequenininho. Dois garotos, um de... Não, com o de 4, tá. no bercinho, no carrinho. E a mãe foi ali no caixa voltar. Quando a mãe voltou, o garoto chegou, levaram o bebê, levaram o irmãozinho lá. Chegaram no garoto, um de 8, outro de 12, chegaram lá e pegaram. Na mão, deram no irmão e pegaram. Essa criança foi achada depois na trilha do trem, com o trem tendo passado por cima, indo tudo para todos os lados. Um bebê de 8 meses. Nossa. Isso foi um crime muito comentado na Inglaterra. Aí, na hora de julgar, como é que se julga? Exato. Esses dois. O que o juiz fez? Manda chamar um psicólogo e eu quero saber se eles têm noção do que eles fizeram. É uma coisa ruim. O psicólogo examinou eles, fez todos os testes, né? Fez o teste de personalidade, fez tudo. E chegou e perguntou, vocês sabem que fez? Por que vocês fizeram isso? A resposta dos dois, porque a gente queria ver como é que era um bebê explodir quando passava um trem em cima. Essa é a resposta verdadeira. Porque, assim, uma criança que tem uma indiferença muito grande, muito cedo, ela ainda não aprendeu que tem que ter a tal da mentira diplomática. Ah, entendi. Então, muito cedo... Não tem criança que fala, por que você fez isso? Porque me deu vontade. Depois, na adolescência, que começa aquela coisa, eu não posso dizer isso, senão aquele grupo não me aceita. Exato. A socialização traz essa mentira diplomática, social, né? Então, o que aconteceu? O juiz determinou o seguinte, bom, eles sabem o que é certo e o que é errado. Eles não têm nenhum problema mental que impeça eles de saber o que é errado. Que, por exemplo, o psicótico tem, o esquizofrênico. Por que você está me acusando de ter matado o bebê? Tipo assim, porque Deus falou comigo, se fosse um delírio. Então, foi... O que o juiz fez? Eles sabem o que é certo e errado. E o tipo de crime... dessa indiferença, dessa crueldade, somente um psicopata é capaz de fazer. Existem coisas mesmo criança. Mesmo criança. Aí eles foram, mesmo assim, o que fizeram? Eles ficaram presos, e aí eu acho que quando eles atingiram uma idade, acho que 20 anos, o juiz determinou trocar o nome para dar uma chance. Esse já foi outro juiz. Entendi. Mas eles ficam monitorados. Nossa. Entendeu? Porque veja bem, olha só, você imagina uma pessoa matar alguém, esquartejar alguém e sair com uma mala, com o corpo esquartejado. Normal? Não. Contrário disso. Então, assim, tem certas coisas que só um psicopata consegue fazer. Que você atravessa que é inimaginável. Aí o que acontece no nosso país, que eu acho que é um perigo? No Brasil, a mentira é constitucionalmente legalizada.
a pessoa pode mentir sem sofrer... Não, o que ela diz? A Constituição diz: você não é obrigado a produzir provas contra você próprio. Isso significa que quando você comete um crime muito grave, que vai a júri popular, que os bons advogados com os seus clientes fazem? Vamos criar várias versões desse crime. A gente vê o que pega melhor para o público. Exato. E aí o que pega melhor, conta uma história romântica, conta tipo assim que ela vingou as mulheres. Entendi. Né? Porque assim, contra uma relação abusiva, ela pegou e foi mostrar o empoderamento feminino. Aí usa esses argumentos. Mas isso é manipulação. Total. Nos Estados Unidos, se você mentir, agrava a pena. Se for provado que você mentiu, você tem uma pena agravada. O que é certo, né? O que é certo. No Brasil, não. Porque a Constituição diz que você não precisa. Então, você pode inventar versões. Para júri popular, isso é uma maravilha. Porque o que é o júri popular? Pessoas comuns. Você, para ser de júri popular, você tem que ter ficha limpa, você tem que ser um cara bacana, correto. Um cara bacana e correto é sensível a histórias sensíveis. Total. Mas voltando às crianças, uma criança que maltrata um animal é um sinal? É um sinal precoce. Depende do maltrato. Por exemplo, eu tive um paciente que ele tinha 6 anos. E a mãe e o pai, duas pessoas muito bacanas. E chegou para mim e falou assim: Bia, tem alguma coisa errada no fulano. Nunca digo o nome para não... Claro. Eu falei, por quê? Não sei. Ele tem umas coisas esquisitas. Aí eu falei, tá, mas o quê? Por exemplo, outro dia aí ela teve uma neném de meses e ele falou, outro dia falou, deixa que eu vou ajudar a trocar a fralda da maninha. E quando eu virei para pegar a fralda, quando eu voltei, ele estava afogando a minha filha com talco. E quando eu cheguei, eu falei, o que é isso? Aí ele olhou e falou assim, mamãe, é para ela ficar cheirosa na boca. Ele estava fazendo assim. Ai, cara. Né? Aí ela falou, não, é normal. Eu falei, vamos ficar de olho. Aí o pai e a mãe, tipo assim, é muito estranho, tem uma energia nele. Aí ele quis uma calopsita. Ele pegou a calopsita e rodou o pescoço. Aí o pai, o que você fez? Pai, eu queria ver se o pescoço dele rodava. Aí continuou. Teve um dia que tinha um Yorkshire na casa, ele simplesmente jogou do 6º andar. Meu Deus. Aí eu chamei e falei, por que você fez isso? Você gosta do Todd? O nome do cachorrinho era Todd. Claro, tia. Eu falei, por que você fez isso? Eu queria saber como é que é cair do 6º andar, quebrar alguma coisa, como é que é a reação, como é que é a fisionomia. Essas crianças têm um fascínio mórbido por ver o sofrimento. Nossa. Por isso que o animal precoce. Eu tive um caso também que a família viajou, os pais, e deixou com a avó numa fazenda no interior de São Paulo. E aí ele chegou para a avó e falou assim, eu quero um videogame, tá. A avó falou, não vou sair daqui da fazenda, não vou na cidade, liga para o seu pai, para sua mãe, que eles vão trazer. Mas eu quero agora. Não vou fazer isso. 2 dias se passam, tá a velhinha procurando o gatinho dela, né? 1 semana se passa, tá a velhinha procurando o gatinho. Você viu o fulano? Não tem ideia. 8 anos. Aí um belo dia, um dos funcionários estava no freezer, morto. E aí a avó chegou e falou assim, você fez isso? Você não quis me dar o videogame. Caramba. E fez uma outra coisa. Aí ele se juntou com o filho do cuidador da fazenda e falou, vamos fazer uma coisa criativa? Aí o garoto, vamos. Aí separa um balde, bota os sapinhos, aquelas pererecas, perto de lago. Tá. Aí o garoto foi, coitadinho, o outro bonzinho, né? Botou. Tá, o que a gente vai fazer? Vai dar comidinha? Vai não? Não, agora pega álcool. Pega álcool. Agora pega o fogo. Vamos fazer fogos de artifício. Aí as pererecas voando. Olha que lindo. Meu Deus. Entendeu? Então, assim, são sinais de que, na realidade, eles têm esse fascínio pelo sofrimento. E dá para consertar quando é criança? Não, psicopata não se conserta. Você evita danos.
que é evitar danos? Uma educação que descubra que isso é real, se ela for bastante rigorosa, você consegue inibir isso. Por quê? Porque ele sabe o que é certo e o que é errado. O psicopata sabe o que ele faz é certo e errado. Você já viu um pedófilo atacar uma criança na praça do shopping de alimentação? Claro que não. Não, ele planeja, ele faz tudo, maquiavelicamente planejado. Ele então, sabe a lei. Se ele souber que tem consequências, ele não faz. Se a nossa sociedade tivesse realmente uma questão de, por exemplo, punir severamente um corrupto quanto mais, teria ainda psicopata? Teriam, mas eles teriam menos amplitude de ação. Entendi.